Fala, meus amigos, tudo bem? O pessoal me pergunta, né? Como eu gerencio? Eu tenho um sócio aqui. Como é que eu faço para dividir as atividades com ele? Como é que eu faço para dividir as atividades ou com meu filho, ou com minha filha, ou com meu esposo, que a gente toca o negócio? E essa é uma pergunta recorrente que eu recebo, né? Isso vale para qualquer negócio, isso vale para as nossas franquias, a The Waffle King, TWK, Stroop Waffle, e vale para qualquer tipo de negócio também. Eu tenho uma experiência, né, de alguns anos empreendendo, comecei como franqueado, como master franqueado, fui sócio de franqueador até fundar os meus próprios negócios. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo é como lidar e como dividir as atividades, e principalmente como fazer com que a nossa cabeça esteja direcionada para a solução. E eu vou contar para vocês aqui a minha sugestão de como que os negócios funcionam melhor, de como que eles dão mais certo, de como você é mais assertivo e como você tem mais foco no resultado se você tiver algumas divisões de atividades. O que eu vejo, né, da minha experiência que eu vivenciei? Eu quando comecei a empreender, cheguei a ter 5 empréstimos de juros de 5% ao mês. Eu tinha 3 contas num dos bancos aí do mercado que dá alguns dias sem juro, tinha 3 contas, jogava o dinheiro de uma conta para outra para conseguir viver e virar os meses, né, com todos os desafios do início do empreendedorismo que eu tive. E com isso, graças a Deus, né, consegui vencer, consegui passar por tudo isso, não devo nada para ninguém, e consegui crescer e fazer os negócios acontecerem. Mas uma coisa que para mim foi fundamental é que há alguns anos já faz mais de 8 anos, que eu não mexo mais com o financeiro. Eu não mexo mais com o financeiro. Eu tenho pessoas que fazem isso para mim, né? Claro, eu consegui ganhar volume para isso, mas não mexer com o financeiro, mesmo quando você é pequeno e começando, é algo que é importante você prestar atenção. Você poder, se possível, se você tiver um sócio, né? Se tiver 2 pessoas tocando negócio, ou pai e filha, ou marido e mulher, seja o que for, se você puder fazer uma divisão entre financeiro, cuidar de entradas, de saídas, o que tem de caixa, o que você precisa para poder vender, né? O que você precisa para poder pagar os seus fornecedores, para você ter o controle adequado do seu estoque. Essa é uma parte financeira. Se você tem alguma pessoa focada nisso, é muito importante. E uma outra pessoa focada em cliente, em venda, nos próprios colaboradores, em motivar, incentivar e estar atento a todo dia, ela não deve se preocupar com a conta para pagar. Essa pessoa que tem que pagar a conta não tem que se preocupar com o cliente. Essas atividades precisam ser divididas. Se elas forem divididas, o seu sucesso tende a ser muito maior. Agora, o que acontece os desafios e as brigas? Quando as atividades começam a se cruzar, aonde o financeiro começa a dar pitaco na venda, a venda começa a dar pitaco no financeiro, os controles não são feitos de forma adequada, ou a venda não é feita de forma adequada, e aí as crises começam e os problemas dentro dos negócios também. Então essa divisão, meus queridos, eu vejo como fundamental. Se você tem essa possibilidade de ter um sócio, algum parceiro, algum parente que toca o negócio com você, divida. Quem é melhor de controle? Fica com o financeiro. E não cobra a pessoa de venda sobre o boleto que você tem para pagar. Se vira para arrumar dinheiro. Dá um jeito para fazer as contas serem pagas. E você que está responsável pelos clientes, você tem que fazer a recompra, você tem que fazer os clientes se apaixonarem, tem que ir na casa do cliente se precisar, tem que atender os clientes, tem que se dedicar, tem que abrir antes, tem que fechar depois, tem que motivar funcionário, tem que substituir funcionário. Essas são as suas atribuições. Essas são atividades diferentes. Quando você consegue separar isso e as pessoas entendam essas atividades, o sucesso tende a vir de uma forma muito mais rápida. Agora, o que acontece? Muitas vezes você não tem a condição de separar essas atividades porque você é uma pessoa só empreendendo. Já aconteceu isso comigo, eu era uma pessoa só empreendendo, não tinha para quem dividir. O que eu faço? A minha cabeça, a cabeça do empreendedor tem que estar muito preparada. Muito preparada para poder entender. No momento de pagar a conta, você tem que ir lá pagar a conta. Se não tem dinheiro, tem que buscar dinheiro, tem que achar dinheiro, tem que pegar a melhor taxa possível para quitar e desonerar, né, os seus bancos, os seus juros. Você vai ter que reduzir o seu estoque para poder trabalhar no mínimo necessário para não faltar produto. Essa é uma atividade. E quando você tem a atividade de motivar colaborador, você tem que motivar o cliente, sorrir para o cliente, você vai ter que esquecer aquela outra atividade. Se você ficar lá pensando no cliente, pensando no boleto que tem para pagar, ou olhando para o cliente pensando que o dinheiro você vai usar para pagar o boleto, essas coisas não combinam e você não trabalha com amor, com coração, atendendo o seu cliente, ele percebe isso, não retorna e não recompra.
Então, se você trabalha sozinho, a sua cabeça vai ter que se preparar. Ora financeiro, ora atendimento ao público e tudo mais. O que eu fiz quando eu trabalhava, eu fazendo as duas coisas? Eu dividi alguns dias por mês para pagar as contas, os recebíveis, fazer os controles financeiros. Eu joguei todas as contas dentro de dias específicos para mim não precisar fazer isso todos os dias, porque isso cansa. Isso, se você não tem recurso financeiro sobrando, você tem o desafio e o desgaste para fazer isso poder acontecer. Então, o que eu fiz? Peguei dias específicos para trabalhar com o financeiro e o restante era focado em equipe, em desenvolvimento, em pessoas, em cliente, em resultado, em como vender mais e como atrair o cliente e fazer ele recomprar. Essa divisão é importante. Ou é a divisão de pessoas ou é a divisão das suas atividades, muito bem clara para que o seu negócio possa ter sucesso. Um grande abraço, sou Anderson Sures, fundador e CEO da The Waffle King e da TWK Stroopwafel. Um grande abraço.